Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo de número 5. Essa palavra não faz muito tempo que nós refletimos acerca dela, acho que foi no culto de quarta, se eu não me engano, mas não é a primeira vez que nós vamos refletir. E durante essa madrugada eu até pensei, porque assim a gente fica, não, já foi falado, vamos buscar outra coisa, mas o Senhor acrescentou algumas coisas ao meu coração, né? E se Ele está colocando, nós não buscamos fazer a nossa vontade, né? Estamos buscando a cada dia mais estar sensíveis para fazer a vontade do Senhor, porque eu tenho certeza, irmãos, que se nós fizermos a vontade do Senhor, uma palavra que vier é suficiente para mudar uma história, para mudar uma vida, em nome de Jesus. João capítulo de número 5. A epígrafe daqui da Bíblia que eu possuo diz assim: a cura de um enfermo no tanque de Betesda. Todos encontraram? Quem encontrou, diga: vou para o céu. Quem não me encontrou, diga: eu vou também. Então não vamos esperar para ir juntos. Se não encontrou, nós vamos subir juntos, em nome de Jesus. Eu sei que está aqui no telão, mas tem irmãos que têm a prática de trazer a Bíblia, então fazemos questão que você acompanhe na sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Amém? João capítulo de número 5, o versículo 1 diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande número de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O 5: e estava ali um homem que há 38 anos achava-se enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia. Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de juntos podemos dedicar este momento de culto ao Senhor. Pai amado, mas chegou o momento agora de nós, ó Pai amado, continuarmos ouvindo o Senhor, mas através da sua palavra. Por isso, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus todo e qualquer tipo de distração, seja no templo onde nós estamos, seja nos lares que conosco estão, ó Pai, que nada e nem ninguém venha tirar a atenção, Senhor, aos que estão em casa, Pai amado, telefone, campanha, algo nenhum, ó Pai amado, venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã, Deus amado. Eu oro repreendendo toda a ação do inimigo, Senhor, e declaro, Pai, que a tua palavra ela venha de encontro às nossas vidas e ao encontro de nós, para produzir o resultado para o qual o Senhor a está enviando. É o que nós oramos, é o que nós pedimos e é o que nós declaramos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Tome o seu assento em nome de Jesus.
Se quiser glorificar, você está na casa do Pai, você tem essa liberdade de expressar ao Senhor a sua gratidão, em nome de Jesus, amém? Nós lemos e o início do texto diz que Jesus estava subindo para Jerusalém, e ele ia para Jerusalém com um propósito, e o propósito de Jesus ir a Jerusalém era uma festa essa que todo ano acontecia. Então, como Jesus foi um jovem, uma criança, um menino, adolescente que foi criado nos conceitos, nos preceitos, nos ensinamentos judeus, nós sabemos que era prática de toda a comunidade, inclusive a família de Jesus, de todo ano subir a essa festa. Só que a Bíblia ela começa a nos informar logo no próximo versículo, dizendo que próximo a uma porta, e a porta a qual Jesus passou era a porta das ovelhas. O templo de Jerusalém possuía 12 portas, mas Jesus, eu não sei se o caminho era mais fácil, eu não sei se ele escolheu passar por aquilo ali, eu só sei de uma coisa, que ele passou, e ele passou por uma porta que era conhecida como porta das ovelhas. E junto, aqui fala que próximo a essa porta tinha um tanque. E aqui, nesses primeiros versículos, no título, chama a atenção desse tanque, porque o nome desse tanque, aqui no capítulo, no versículo número 2, diz que em hebreu se chama Betesda. E o que significa Betesda? Significa a casa de misericórdia. Você pode repetir? É isso, Betesda é casa de misericórdia. Betesda, se for trazer para hoje, é a igreja. Então eu posso dizer que a igreja é uma casa de misericórdia, sim ou não? Só que quando nós nos deparamos aqui, olha só que interessante, ver se pode fazer um paralelo. Fala que neste local, neste jazia grande número de quê? De enfermos, de cegos, mancos, ressecados, esperando o que? Um movimento. Na igreja, por acaso, existem pessoas desse tipo? Eu não ouvi uma resposta, mas tudo bem. Mas eu acredito que você faça aí, pensa e resiste. Você encontra na igreja alguma pessoa que é cego? Não, aqui não tem. Mas talvez não pode ser um cego físico, mas um cego espiritual. E alguns crentes falam assim, a pior cegueira não é aquela que a pessoa tem, mas é a pessoa que não quer enxergar. As pessoas já ensinaram, já mostraram, mas ela não quer compreender, porque para ela não tem nada a ver. E o grande problema daquele tempo e hoje é que nós estamos normatizando muitas coisas, e coisas que para aquele local não deveria ser normatizado, porque naquele local tinha essa quantidade de pessoas. Só que no próximo versículo fala que explicava o que acontecia, o que? De tempo, um certo tempo, fala que descia um anjo e havia um movimento. Nós não vamos nos ater nisso, mas o interessante é que tinha um movimento. E quando acontecia um movimento, aquele que primeiro se envolvesse no movimento alcançava. E hoje tem movimento na casa do Senhor? Tem movimento? Então entenda uma coisa, irmão, às vezes você está na casa onde tem movimento, mas você quer que ficar fora. E se tem movimento e a casa é do Pai, se o Pai está permitindo o movimento, se envolva nele. Porque aqui falava que o primeiro que descia, Wellington, era curado do quê? De qualquer enfermidade. Mas eram muitos. Nós não sabemos se essas pessoas eram levadas para lá somente nessa época, ou se eles estavam lá sempre. É interessante que após falar o que acontecia, no versículo de número 5 fala que existia ali um homem. No versículo de número 2 fala que era uma grande multidão, sim ou não? Agora no 5 é mais específico. João fala, ali tinha um homem. No meio da multidão tinha um homem. Ei, você pode estar aqui, nós estamos no número de pessoas e falar, Senhor, parece que o Senhor não está me vendo. Tenha certeza de uma coisa, Deus sabe quem é você, Deus está te vendo, sabe o que você quer, o que você precisa, Ele sabe de tudo. Então fica tranquilo, tira da sua mente, do seu coração, qualquer pensamento que venha a ser contrário a isso.
Porque aqui fala que um certo homem, então não tem nome aqui, mas é um certo homem. Mas tem uma situação, fala: olha, esse homem estava ali há 38 anos. Quem falou para Jesus que esse homem estava ali há 38 anos, irmãos? O Senhor sabe de todas as coisas, isso é verdade. Porém, se ele pratica o judaísmo, todos os anos ele passava por lá, sim ou não? Então haveria uma possibilidade, toda vez que ele passava por lá ele via aquele homem, sim ou não? E ele fala que há muito tempo ele estava naquele estado. Agora, no lugar, que o nome do lugar significa casa de misericórdia, tinha um homem que há 38 anos encontrava-se naquele estado. Parece que o nome da casa não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo dentro dela. Ou é só uma impressão que eu tenho quando eu leio o texto? Porque o que é misericórdia, igreja? Eu não receber o que eu merecia. Misericórdia é você não receber o que merecia. Sabe quando você pisa na bola? Você merecia receber consequências daquilo. Às vezes Deus permite que aconteça, mas às vezes Ele vem com misericórdia e não deixa que você pague um preço do erro que você cometeu. Isso é misericórdia. É uma ação que Deus tem para com o ser humano. Então fala assim: sim, a casa era de misericórdia. Eu me perguntei como o homem está há 38 anos naquela situação, se a casa é de misericórdia. Não tinha ninguém. Não tinha, porque quando Jesus fala para ele: queres ficar são? A resposta dele não tem nada a ver com uma pergunta que foi feita. A pergunta é se ele queria ficar são. E qual que é a resposta que ele deu? Senhor, não tem um homem. Então há 38 anos que aquele homem estava ali, não tinha um homem que estendia a mão para ele, e ele estava na casa de... Mas como que pode na casa de misericórdia não ter alguém que estenda a mão? Alguém pode me ajudar o porquê isso acontece? Sabe por que acontecia? Porque no versículo 2 fala que naquele lugar jazia uma multidão de cegos, enfermos, coxos. Então, pela multidão que tinha, aquele homem era só mais. Mas e por que ninguém se envolveu para ajudar o homem? Porque todo mundo que estava ali tinha alguma necessidade. Na casa de misericórdia, o que não existia era, porque cada um estava pensando em, olhando para o seu umbigo. Hoje para a igreja, como é que nós estamos, irmãos? Eu sei que cada um de nós temos a nossa necessidade, mas quando você está cultuando, você fala: Senhor, tem alguém aqui que está precisando de alguém, de alguma coisa? Quantas vezes você orou e falou: Senhor, tem alguém que está querendo só um abraço, Pai? Deus, eu estou precisando de tanta coisa, mas eu queria dar um abraço. Na casa de misericórdia, parece que não tinha muito a ver com o nome que existia, porque aquele homem não viu uma misericórdia para com a vida dele. Ele fala: não tenho nenhum homem. Para hoje, como nós estamos nessa casa de misericórdia, irmãos? Você veio aqui para buscar saciar a sua necessidade, somente isso? Ou você veio aqui para prestar um culto ao Senhor? Mas você sabia que para prestar um culto ao Senhor, às vezes você exercendo misericórdia, o culto seu estará prestado? Porque nós viemos aqui para alegar o coração do... Sim ou não? O filho pródigo fez besteira, consumiu o que ele tinha, mas ele voltou. E quando ele voltou, o pai fez festa. Naquela casa tinha festa.
Porque um filho que foi embora entendeu, já era considerado como morto para alguns, mas ele entendeu que tinha coisa boa na casa do pai. E quando ele foi para a casa do pai, ele falou: eu não quero que ele me trate como filho. Ele fala: Senhor, meu pai, me trata apenas como um trabalhador. Mas o pai o tratou como trabalhador? Não, porque trabalhador, quando recebe o salário, não tem mais relacionamento, não tem dívida com. E o pai não queria tratar o filho como trabalhador, porque o pai não quer somente o trabalho do filho, ele quer relacionamento com o filho. Ele falou: você quer trabalho? Eu te dou anel. Você quer rama? Eu troco a sua roupa. Você quer servir? Eu calço o seu pé. Porque na casa do pai, o filho, ele tem a posição de filho, não de trabalhador. Por mais que ele trabalhe, mas o filho que pensa só no trabalho que realiza, ele vive apenas a troca de um salário. E muitas vezes você vem como filho para a casa do Senhor, mas não para relacionar com o pai, mas para receber o salário que você acha que é digno. Porque você não está pecando mais, porque você não mais comete o erro que cometia, você está vigiando, não fala mais as palavras que você falava. Você agora se acha digno de vir no domingo e falar: Senhor, eu estou precisando, pai, toca em mim, toca em mim. Depois ele não toca da maneira como que você gostaria, porque ele toca sempre. Sempre ele toca. Só que o nosso maior problema é o que acontece aqui. O que aconteceu com esse povo? A multidão, muito enfermo, trouxe o que? Insensibilidade. A ponto de eu não olhar mais para o irmão que está ao lado, eu olho para mim. Será que hoje a igreja está existindo insensibilidade? Ou quando você está prestando um culto, você olha um irmão diferente, você não chega e fala algo? A insensibilidade trouxe a casa de misericórdia, a inexistência da misericórdia. E nós como igreja precisamos vigiar a igreja, para não nos tornarmos insensíveis, para não virmos prestar um culto ao Senhor, mas nos considerar como trabalhador e querer receber dele um salário. O maior problema que o pai enfrentou não foi o retorno do filho, foi o posicionamento daquele que estava em casa. Porque na casa do pai manifestou misericórdia. O filho pródigo merecia receber o anel? Fala sério, merecia? Se ele pediu a herança, ele estava declarando o quê? Se o pai estava vivo: pai, o que me importa é só o que você pode me dar. Então quando eu peço a herança, eu estou declarando a morte. Ele merecia ser calçado, mas o pai teve misericórdia com o filho. Eu nem notei isso aí, porque desceu agora. Mas o maior problema é que na casa onde o pai exerceu misericórdia, tinha um filho mais velho. E às vezes os filhos mais velhos são complicados, irmãos, porque o primeiro amor se esfria. Porque tudo eu já sei como funciona. E eu já passei por isso. Eu não me envolvo mais, porque eu já fui ferido demais. Mas até quando nós vamos viver o dia de hoje trazendo bagagens do passado? Se você não percebe, o filho que ficou tinha uma bagagem muito ruim, que ele falou: pai, eu sempre estou com o Senhor, faço tudo. Esse aí foi embora. Mesmo o pai falando: mas ele estava morto, hoje ele vive. Nem isso trouxe alegria no coração do filho. Ele falou: não, mas o Senhor nunca me fez nenhuma festa. Cuidado, igreja, para nós não nos tornarmos como o filho que ficou em casa, como as pessoas que estavam nesse tanque, onde é um lugar que deveria existir misericórdia, mas a insensibilidade trouxe que cada um olhasse para si. Cuidado.
Porque no lugar onde deveria ter manifestação de amor, teve manifestação de cuidado a si próprio. E tem um texto, alguns textos na Bíblia, e um texto que fala assim: suportai-vos uns aos outros. Quem já ouviu falar desse texto? Tem um outro também em Efésios que diz assim, ó. Efésios, deixa eu ver aqui. Efésios capítulo 2, acho que é isso, capítulo 4. Ele fala assim: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis, isso, rogo-vos, pois, que eu, preso do Senhor. Quem prendeu a Paulo, irmãos? Ninguém. Ele se considerava, porque quando ele entendeu, ele não servia por obrigação, mas ele se sentia obrigado a fazer o melhor. E temos que entender isso. Se você chegar para uma pessoa: mas você tem obrigação. Eu não tenho obrigação nenhuma. Você não é obrigado a fazer, mas quando você entende quem você é, você tem obrigação de fazer. O filho mais velho não entendia quem ele era, e ele não achava que ele tinha obrigação de cuidar do mais novo, de fazer festa quando o mais novo voltava. Mas o pai não obrigou ele a fazer. O pai obrigou a fazer? Sim ou não? Não, o pai não obrigou o filho a participar da festa. Mas o pai falou: filho, o seu irmão voltou. Mas o filho mais velho não se sentiu obrigado, porque ele não estava se vendo como filho. Porque quando você se vê como filho, você se importa com o seu irmão. E por mais que o seu irmão não mereça, você faz festa para ter ele do seu lado. Então, como cristão, você não é obrigado, mas nós temos que nos sentir, precisamos nos sentir na obrigação de fazer o melhor para o outro. Paulo, ele fala aqui: eu preso do Senhor. Quem prendeu Paulo? Ninguém. Mas quando ele conheceu a Jesus, quando Jesus falou: por que você está me perseguindo? Ele entendeu quem era a igreja que ele perseguia, e ele entendeu quem ele era para aquela igreja. E quando ele entendeu, ele falou: agora eu sou preso, eu tenho obrigação para com meu Deus, mesmo ele não me obrigando. E hoje, como a igreja está? Ela se sente na obrigação de ser um cristão? Ou está normatizando muitas coisas? Ou porque eu fiz e não foi reconhecido, eu não faço mais? Porque eu fiz e eu não recebi o salário que eu achei que eu deveria receber? Mas entenda uma coisa: tem que de Betesda, tem cego, tem coxo, tem ressequido, tem ser humano como eu, que me esforço para fazer o melhor, mas eu sei que eu vou errar, que eu posso falhar com você, porque eu sou um ser humano. Mas e por que às vezes nós deixamos de fazer o que nós fazíamos, dizíamos que era para o Senhor? Mas porque o ser humano não reconheceu a maneira que eu achava que deveria. Porque quando você faz para o Senhor, independente do que os outros façam, você faz porque é para o Senhor. Quando os homens se sentaram à mesa do Senhor, Jesus sabia que ali tinha traidor. Mas ele mudou o tratamento? Ou tratou todo mundo igual? Porque independente do que eu sei que os outros fizeram ou podem vir a fazer, isso não pode atrapalhar de quem eu sou, do que eu posso ser e do que eu vou oferecer para aquele que eu digo e chamo como Pai, para aquele que eu chamo como o meu Senhor. Ele fala assim: eu preso, que andeis de modo digno da vocação como que fostes chamado. Verso 2: com toda a humildade, glória a Deus, irmão, com toda a mansidão, aleluia, igreja, com toda a longanimidade. Fazer o que com tudo isso? Para você entender essa outra parte, entenda o primeiro começo. Ele fala com toda a humildade, porque se você não tiver humildade, você não suporta seu irmão. Com toda a mansidão, porque se você não tiver mansidão, você não vai suportar o seu irmão.
com toda longanimidade. Ser longânimo. Você não vai fazer o quê? Suportando-vos uns aos outros em... E uma das definições que nós utilizamos para suportar é tolerar. Mas quando eu me deparo com essas qualidades que antecedem o suportar, para mim vai além de você tolerar apenas. Mas suportar de ser suporte. E o que é ser suporte? É manter o ventilador que está naquela parede, para ele exercer a função de trazer refrigério para uma parte da igreja. Não é toda a igreja é alcançada por aquele ventilador? Sim ou não? Mas os irmãos que têm alcance recebem. Mas por que recebe o que ele proporciona? Por quê? Porque ele está no suporte, sim ou não? Mas está no suporte em qualquer lugar? Porque não é só suportar, é manter ele no lugar onde ele deve estar. Porque só no lugar onde ele está, ele vai proporcionar o que a igreja precisa receber. A misericórdia que precisa receber. E não adianta eu colocar o ventilador no chão. Ele precisa estar num lugar, um lugar que ele possa alcançar o maior número de pessoas. Suportai-vos uns aos outros, é ser aquele suporte. Não é só manter ele na posição, mas é no lugar onde ele deve estar. Mesmo que ele tenha falha, porque ele sabe ventilar, ele tem potência para ventilar, só que ele não consegue ficar no lugar que deve estar, porque o lugar que ele deve estar não é ele que escolhe, é o local onde ele é colocado que vai indicar. Meu Deus. No texto fala que ali jazia. Tem um texto na Bíblia que fala que o mundo jaz. Onde? No maligno. Mas esse mundo que jaz no maligno está esperando a manifestação dos filhos. E o problema é que às vezes tem filho para se manifestar, mas às vezes o filho não está se manifestando porque ele ainda não chegou no lugar onde ele deve estar. E talvez para ele chegar, precisa de você auxiliá-lo. Tem pessoas que talvez nunca vão subir em cima de um palco, de um altar, para ministrar uma palavra, mas ela vai estar orando, intercedendo para que o Senhor use aquele que aqui em cima está. Sabe o que essa pessoa que fica ali orando está fazendo? Sendo suporte para aquele que aqui está consiga ventilar a palavra do Senhor para que alcance a todos. Sem uma intercessão não tem talvez aqui um alcance que poderia ter. É isso que somos igreja. É isso que é suportar-vos uns aos outros em amor, com mansidão, ser longânimo. Porque talvez para mim é desconfortável. O parafuso que trava aquele ali, ele sofre pressão. Porque se colocar um parafuso nessa parede aqui, então é muito difícil. Nós colocamos vários parafusos, não foi, Tadeu? Colocou parafuso de 6 milímetros, consegue suportar? Não consegue. A hora que o ventilador começa a oscilar, ele começa a sair. Aí você põe uma bucha maior, põe um parafuso de 8, um parafuso de 8 com aquela rosca com chave de fenda, não dá para dar pressão. Aí a gente colocou um parafuso com a cabeça sextavada. Sabe que um parafuso com cabeça sextavada ele absorve? Maior torque, maior pressão. O ventilador não sofre pressão, mas o parafuso que está mantendo o ventilador, ele é pressionado. Mas se ele resistir à pressão, essa parede aqui tem umidade. Quando a gente tira os parafusos, ele sai todo enferrujado. O ventilador não. O parafuso enferruja, o ventilador não. O parafuso é pressionado, o ventilador não. Mas o ventilador
só traz o refrigério que ele foi feito porque alguém se dispôs a sofrer pressão, a subir no monte, a colocar o joelho no pó. Às vezes no meio do mato você nem sabe o bicho que pode correr ali. Se está de dia você vê, e se está à noite você faz uma limpeza, mas você não sabe. Mas tem pessoas que estão subindo no monte e orando, falando: Senhor, abençoe a igreja, Senhor, guarda os pastores, Pai, abençoa o diaconato, Senhor. Deus, todos que adentrarem aquela casa, Senhor, que eles sintam-se, Pai amado, muito bem. Que aquele que está triste sinta alegria. Às vezes o que acontece aqui é no monte que é realizado, é na madrugada que é colocada o joelho no pau, falando: Senhor, tem misericórdia, Pai, porque ali vai entrar pessoas, ó Deus amado, que não merece voltar a enxergar, mas tem misericórdia, Senhor, Pai amado, restaura a vida daquele. Tem gente que sofre pressão para que alguém possa proporcionar o refrigério na vida daquela igreja. Na casa de misericórdia não tinha misericórdia. Na casa de misericórdia se manifestou insensibilidade. Na casa de misericórdia, Elton, é cada um por si. A salvação individual faz. Sim, a salvação individual, igreja. Mas se você quer que o Senhor Jesus pagou um preço, se você confessou Ele como seu Senhor, você tem o seu nome garantido no livro da vida. Agora é hora de você não mais se preocupar assim, mas trabalhar para os outros. Sofrer pressão. Talvez ser corroído. Ei, o ministério corrói. Porque o ministério nós tratamos com às vezes pessoas que não vão ser gratas por aquilo que você faz. Isso corrói. Corrosão traz imperfeição. Mas aquele que zela por esta casa, ele cuida de todos os utensílios. E de vez em quando ele faz uma manutenção preventiva. Sabe o que é uma manutenção preventiva? É aquela que antecede o problema. Sabe o que é isso? Aquele que te conhece, quem está aqui não sabe, mas aquele que te conhece sabe que na parede tem umidade. Quem está aqui não vê, mas aquele que te conhece sabe que aos poucos você está atingido por aquela. E de vez em quando ele vai tirar você de lá e vai começar a trazer óleo sobre a sua vida, que vai proteger de toda a agressão que o local onde você esteja possa trazer para você. Sabe o que é isso? Deixa Deus trazer óleo sobre a sua vida. Ele quer tirar essa insensibilidade da igreja. Nós temos que a cada dia mais entender esse suportar um ao outro, essa misericórdia que precisa ter. E sabe por que precisa ter misericórdia? Porque a Bíblia fala que Jesus, ele parou e ele viu o homem, sim ou não? Então se ele viu, ele parou talvez na porta daquele ambiente onde tinha um tanque. E quando ele parou por quê? Por que você acha que Jesus parou? Eu me perguntei nessa semana, por que Jesus parou para observar aquelas pessoas? Você fala: pastor, parou porque tinha gente necessitada lá. Parou porque tinha cego. Parou porque tinha enfermos. Parou porque tinha mancos. Não, mais do que isso. Sabe por que Jesus parou? Porque ele tinha passado por um lugar antes. E o lugar que ele passou falou que ele iria encontrar ali. Ele passou antes por qual lugar? Eu vou ler com vocês, versículo 2. Primeira parte do versículo de número 2, João 5. Ora, em Jerusalém, próxima à porta da ele encontrou, sabe o que? Não foi cegos, tinha ovelha cega, mas era ovelha. Tinha ovelha manca, mas era ovelha.
Tinha ovelha ressequida, mas era ovelha. E ele parou, não foi pela ressequidão, mas foi porque era ovelha. Ele parou, não foi pela cegueira, parou porque tinha ovelha. Ele parou, não foi porque tinha manco, ele parou porque o manco que tinha era ovelha. Porque o Pai, Ele está em busca das ovelhas perdidas. Nós temos que alcançar muitas pessoas, precisamos. Mas quantas estão ficando? E precisamos fazer festa, irmãos. Quando existe um visitante, faz festa, não é só porque a Denise está aqui não, mas abraça a Denise, porque você não sabe por onde a Denise passou. Você não sabe a carência que ela tem. Eu sei que você precisa de algo. Eu sei que você necessita de algo. Fala, pastor, mas eu queria tanto receber um abraço e ninguém me abraçou. Então entrega aquilo que você não recebeu. Porque talvez você entregando aquilo que você não recebeu, aquele que está te observando vai te visitar e te entregar muito além daquilo que você precisa e pede. Quando ele olhou, ele viu que tinha ovelhas, e as ovelhas tinham defeitos, mas eram ovelhas. E dentre todas as ovelhas, uma chamou a atenção. Ele não chegou no cego, ele não chegou no ressequido, mas chegou no coxo. E ele falou para o coxo: queres ficação? Irmão, pensa aí. Que pergunta é essa? Ô Ana, que pergunta é essa? O cara está há 38 anos esperando o negócio. E ele fala para Jesus na resposta: ele não tem nenhum homem, porque toda vez que a água é agitada, eu vou. Nós já até falamos sobre isso. Mesmo sabendo que ele não ia chegar, mas ele se movia. Mesmo que o movimento dele não iria levá-lo até o tanque, mas ele se movia. Ei, quando você se move, aquele que te contempla, ele está vendo o seu esforço. Pode parecer que ninguém está percebendo. Você às vezes vem para a igreja, só Deus sabe como você entra por aquela porta. Você sorri, entra com um sorriso no rosto, mas por dentro está quebrado. Vem sem querer estar aqui, mas vem. É o coxo que não conseguiria chegar até o tanque, mas se esforçava. Aquele que te contempla, ele pergunta: queres ficação? Parece que é uma pergunta meio sem lógica ou não, mas não é, porque Deus quer saber se você ainda tem o mesmo desejo do início. Se mesmo que as frustrações, porque ninguém te ajudou, você foi se arrastando, se mesmo assim você ainda acredita que Ele é dono de todas as coisas, se mesmo tendo todas essas coisas que o relacionamento com a igreja proporciona, você ainda quer receber aquilo que você foi para receber na primeira vez. E quando ele fala: Senhor, está vendo aqui, não tem nenhum homem, ele expôs para fora que o maior problema não era o seu físico, mas era a sua alma ferida, porque não teve misericórdia sobre a vida dele. Mas nessa manhã o Senhor nos reuniu aqui para saber se nós estamos dispostos a suportar-vos uns aos outros, com mansidão, com amor. Se for para mim me esforçar para manter o meu irmão no lugar que ele vai ficar, eu vou me esforçar, mesmo que ninguém veja. Ninguém vê. Além do parafuso ele sofrer pressão, ainda tem um acoplamento que esconde ele. Não é muito injusto isso aí? Ele não deveria ficar ali para todo mundo ver e falar: olha, é o parafuso que mantém, ainda põe acabamento para ficar mais bonito. Ele está escondido, mas ele está lá. Talvez você não suba nesse altar, mas se posicione no lugar onde que Deus chamou para você ficar. Agora, se o Senhor te trouxe para cá, não permaneça aí, porque aí não é o seu lugar.
Se você já sabe o chamado que ele tem, hoje ele está falando: vem de volta para a posição. Porque esse homem, quando ele recebeu a palavra, ele colocou o seu leito sobre os seus ombros e andou. Todo mundo parou, porque está andando. Hoje é sábado. Quem fez isso? Eu não sei quem fez, eu só obedeço. Mesmo sem saber, eu obedeço. E tem gente que diz que conhece e não obedece. Que crente quem somos nós? Esse homem não conhecia, mas obedeceu. Jesus falou: pega a cama, põe no ombro e anda. É sábado. As pessoas param: quem fez isso? Eu não sei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei quem fez, eu só estou obedecendo o que ele mandou. Não conhecia Jesus, mas obedeceu. Quantas vezes nós que dizemos que conhecemos não obedecemos a ele? Queremos fazer a nossa vontade. Afinal de contas, quem somos nós? Quem somos nós nesse tanque de Betesda? Quem somos nós, igreja? Ai, pastor, eu queria receber. Eu sei, mas o que Deus falou era isso. Porque não adianta pôr você para andar se você ainda está com a alma machucada. Que Jesus poderia colocar aquele homem para andar logo na primeira vez, sim ou não? Mas por que ele não colocou? Porque tinha ferida na vida daquele homem. Tinha uma alma machucada, uma alma que não viu homem nenhum fazer por ele. Se Jesus voltasse a andar, ele por acaso iria querer fazer alguma coisa para alguém? Agora, quando recebe algo que não merecia, porque é misericórdia, quando é curado na alma por aquilo que recebeu, que não merecia receber, que é ingratidão, ele foi. Jesus encontrou, passado algum tempo, o homem, sabe onde? Não mais no tanque. Porque no tanque de Betesda se manifestou uma fonte. Só que uma fonte chegou lá e ninguém viu. A fonte entrou no tanque de Betesda e ninguém percebeu. Carlos, por que não percebeu? Insensibilidade. Nossa, hoje o culto não foi para mim não. Mas lógico que não é para você. Ah, hoje a palavra não foi para mim não. Deus fala para a pessoa errada. Ah, hoje o louvor estava muito ruim. Mas e o seu, como foi? Ah, eu nem consegui louvar. Por quê? O seu louvor que você trouxe para entregar ao Senhor, não conseguiu entregar porque alguma coisa aconteceu de errado. Porque o irmão não te cumprimentou. Porque o pastor passou por você e não falou. Você deixou de entregar o seu louvor. Isso é insensibilidade. Porque nós viemos aqui para adorar o Senhor. E quantas vezes a fonte se manifestou no tanque e o tanque não percebeu que tinha fonte. A gata estava do lado de uma fonte e estava chorando porque o menino ia morrer. Porque a insensibilidade dela foi tão grande. Porque a ingratidão de Abraão foi muito grande. Porque o que fizeram com ela era injusto. Porque a Agar mandou lá para fora e foi injusta. Ela não pediu para se deitar com Abraão. Foi Agar que ou foi Sara que mandou, sim ou não? E ela obedeceu, a senhora deitou, gerou. Agora porque gerou, foi mandada embora com pão e com odre. Ela está chorando. O Senhor fala assim: abre o olho, Agar. Aí ele vai morrer. Abre o olho porque você não entendeu, mas o choro do menino chegou até o céu. Ah, meu irmão, às vezes você está chorando e clamando e fala: Deus não está me ouvindo. Mas ele falou: chegou, abre o olho, porque agora eu vim tirar essa insensibilidade. Você está no deserto, mas abre o olho que tem fonte. E sabe o que é fonte no deserto, irmão? É fazer a diferença. É saciar a sua sede, mas também é de saciar de muitos outros. Porque o melhor de uma fonte, sabe onde que é? É no oásis. O melhor de uma fonte não é isso quando tem árvore. Quem já foi em fonte? Conhece fonte, uma nascente? Quando a nascente é rodeada de árvore, como a água está? Gostosinha, geladinha. Imagina uma fonte no deserto, vai estar como? Aos nossos olhos, porque a fonte que Deus abre no deserto, ela traz refrigério. Porque independente do lugar onde ela está, ela sabe quem ela é.
A mulher samaritana foi isso. Oh Jesus, Jesus falou: olha, se você beber da água que eu te der, dentro de você vai se fazer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ela vivia num deserto, porque a cidade não recebia, a cidade não se relacionava. Ela vivia numa vila onde ninguém vivia com ela. Ela tinha pessoas, mas ela estava só, estava no deserto. Mas no deserto, quando ela entendeu quem ela era, ela falou: eu vou porque tem muita gente sedenta. Jesus não teve honra na sua pátria, mas a mulher samaritana trouxe toda a sua pátria aos pés de Jesus. Agora você escolhe. Você quer abraçar que não tem honra? Tem. Agora, se você quiser ser como uma mulher samaritana, deixa Deus fazer uma fonte jorrar sobre a sua vida. Fica sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus fazer uma fonte sobre a sua vida, porque se você deixar Deus fazer, na sua pátria vai ter honra, porque a fonte vai sair de você. Agora, se você na sua pátria não mais uma fonte, se você na sua pátria não está entregando a água que Deus está gerando, mas entregando a água do ambiente, você vai entregar água quente. Água quente é boa para beber? Então talvez a água que... Ei Jesus, fugiu tudo que eu tinha anotado. Como pode isso? Talvez a água que você está oferecendo não estão bebendo, é porque ela está quente, é porque você deixou ela envolver pelo ambiente onde ela está. Mas a fonte que Deus abre, independente do deserto onde esteja, vai ter água fresca, água abundante para saciar, satisfazer, limpar, fazer alimento, tudo que uma água boa pode proporcionar, porque não é o ambiente onde ela se encontra, mas é a origem que ela tem. Feche os olhos. Você de casa, como está a água da sua fonte? Ela está quente porque você deixou levar pelo ambiente onde ela se encontra? Ah, mas em casa é um verdadeiro inferno, então o calor do inferno aqueceu. Ei, mas Jesus falou: a porta do inferno não prevalece contra a igreja. E se você acreditar nesta manhã, Deus pode fazer a origem voltar na fonte que Ele criou na sua vida. Não é basta conhecer a palavra, é se envolver com ela, que a grande realidade de conhecer é quem sabe a letra e se envolve com ela. E Deus quer fazer água fresca sair da sua vida. Deus quer curar a minha vida, a sua vida, como curou a vida deste homem. A próxima vez que ele se encontrou com Jesus estava no templo. E quando ele estava no templo, Jesus falou: vejo que você está são, agora vai e não peques mais. Deus, aqui se encontra a tua igreja, Pai. Eu não conheço, ó Pai amado, a necessidade de todos. Sabemos algumas coisas, ó Pai amado, mas o Senhor a conhece. O Senhor sabe as nossas necessidades, Senhor. Pai amado, mas o Senhor sabe também as insensibilidades que se foram desenvolvidas em nossas vidas, ó Pai. Porque hoje, ó Pai amado, eu não faço mais do que eu fui chamado para fazer. E eu não faço mais do que eu fui chamado para fazer, porque eu estou me achando fora. Ai Senhor, mas é o Senhor que me escolheu. Deus, visita esse coração, Pai. Cura essa ferida, Senhor. Deus, talvez tem fonte, ó Pai amado, que se encontra aqui, que não mais proporciona água da maneira como que deveria. E às vezes até declara assim: ah, o profeta não tem honra. Realmente, Senhor, mas faz essa fonte hoje, ó Pai amado, jorrar água pura, água fresca, Senhor. Água que não vai ser contaminada pelo ambiente onde ela está. Deus, se tem alguém aqui, Pai amado, que foi ferido por palavras, por ações, por coisas que saíram do altar que não deveria, porque do altar deveria sair cuidado, mas às vezes, ó Pai amado, recebemos desprezo. Mas reconhecemos, ó Pai amado, que somos seres humanos, Senhor. Mas sara agora essa ferida, Deus. Tira, Pai amado, toda essa insensibilidade da tua igreja, Senhor. Pai amado, se o Senhor nos chamar para ser um parafuso para ficar numa parede, que eu possa, Pai amado, dizer-me: eis-me aqui, Senhor. Mesmo que não me vejam, Senhor Deus amado, mas eu sei que quem eu manter na posição que tem que ficar, vai oferecer aquilo que o mundo necessita receber. Oh meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus, em casa e aqui, som dos corações, cura todas as feridas, Senhor. Traz um refrigério sobre essas vidas, ó Pai. Estamos num mundo que jaz no maligno, ó Deus,
Mas nós, como a tua igreja, Senhor, vamos zelar pela tua obra, Pai. Pai amado, que somos a sua família em Cristo. Vamos cuidar um dos outros. Vamos, ó Pai amado, pagar um preço se for necessário, um dos outros de oração. Vou acordar de madrugada para interceder pelo meu irmão. Senhor, desperta, Pai amado, é isso em nós. Pai amado, reviva, Pai amado, como o Senhor fez no início da igreja, Pai, como a igreja primitiva, Senhor. Pai amado, que nós possamos ser restaurados pela tua presença. Por isso, cura quem precisa de cura, restaura quem precisa de restauração, renova aquele que precisa de renovo. Mas não permita, Deus, que ninguém saia daqui da mesma maneira que adentrou, mas que saiamos daqui renovados pela tua palavra, confrontados pelo teu amor. Oh meu Deus, em nome de Jesus eu oro pela tua igreja, Senhor. Nos posiciona, Pai. Estabelece sobre nós, ó Pai amado, a tua vontade, que possamos realizar conforme o teu querer. É o que nós oramos, é o que nós declaramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que o sedento encontre água sobre a sua casa. Que na sua casa você traga o refrigério que necessita. Mesmo que não tenha uma árvore para fazer sombra, mas que a água que sai de você possa trazer tudo o que os membros da sua família necessitam. Porque independente de circunstâncias, o que o Senhor chamou para nós fazermos, nós vamos ser. E nós faremos em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém?